Deu para entender? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje a respeito da base que nós precisamos estruturar. Base estruturada na verdade. Fala para o seu irmão aí, base estruturada na verdade. A base tem que ser estruturada na verdade. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, vamos fazer a nossa declaração de fé, com bastante fé. Erga sua Bíblia acima da sua cabeça, não importa se está no celular, se é a Bíblia física, se é tablet, se é computador. Erga assim e fala assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Aleluia, exalte o nome dele, dê uma salva de palmas a ele merece. Nós estamos reunidos aqui por causa dele, pelo nome dele, e tudo volta para ele, tudo é dele. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Até aí, até o versículo 27. Então assim, a casa pode ser a nossa identidade. É como construir nossas bases, as nossas bases, em nosso conhecimento. Então, essa casa que Jesus está falando na parábola, pode ser as nossas bases, né? A base da nossa identidade, a base da nossa emoção, a base do nosso intelectual, a base dos nossos sentimentos, pode ser a base da nossa alma. Essa casa que Jesus está dizendo, pode ser a nossa identidade. E essa base que ele está falando, pode ter sido construída com base no nosso conhecimento. Com base em opiniões, pensamentos de pessoas. Ou seja, distante da identidade de Deus da sua vida, distante da nossa identidade, da nossa essência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando você tem uma base estruturada em opiniões, já bem, quando você tem uma base estruturada em opiniões, em pensamentos, qualquer vento contrário, qualquer crítica, qualquer pensamento pode derrubar essa casa. Qualquer pensamento e crítica, qualquer oposição, qualquer problema pode te parar. Se você estiver firmado, ou tiver firmado a sua base na areia, você vai viver preocupado. Você vai viver buscando e tentando, sabe?
fortificar a sua base com aquilo que os outros vão dizer ou não. Aí você só fica tentando validar, né? Você fica procurando se gostou ou não, se foi bom ou não, fica tentando validar as suas bases com outra pessoa. Fica desesperado, porque se você estiver sobre a areia, você vai viver preocupado. E aí, por causa dessa preocupação, você não vai estar seguro. Porque tudo ao nosso redor, qualquer palavra que vem, qualquer desafio que vem, né, pode ser um efeito devastador na sua vida e na nossa vida. Qualquer coisa que saia fora do lugar, ela pode ter um efeito devastador. É como um vento muito forte e uma chuva sobre você. Uma opinião adversa, uma crítica pode derrubar você como uma chuva, como um vento. Pode derrubar a sua casa, se a sua base estiver firmada em opiniões. Como a casa que Jesus está mencionando, que foi firmada na areia. Quando você sabe que a sua base está firmada na areia, você sempre vai ficar preocupado, buscando algo para reforçar ela. Sempre. Sempre vai ficar, buscando opinião. Por quê? Porque é um falso conhecimento da verdade. Um falso conhecimento ou uma falsa estruturação de uma base. É uma falsa sensação de que você está firmado. Uma falsa sensação de que você está caminhando com Deus. Agora o prudente, o que o prudente faz? Ele cava fundo. Ele faz uma base sólida em cima da rocha, em cima da sua identidade real, em cima da sua essência. Ele faz uma base solidificada. A verdadeira identidade está sobre a rocha. E quem é a rocha para nós? Quem é a rocha para nós? A rocha é Cristo. Então a verdadeira identidade, ela está sendo construída sobre a rocha que é Cristo. Por isso nós temos que cavar fundo para alicerçar a casa sobre a rocha, para ir além do que nós achamos e pensamos, além do que nós temos de opiniões ou de conhecimento humano. Nós não podemos ficar reformando ou reforçando a casa que está construída sobre areia. Você e eu não podemos ficar tentando reformar a nossa identidade de maneira superficial na areia. Eu não posso ficar tentando reforçar as bases na areia. Provérbios capítulo 3, versículo do 5 ao 7 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Então o que ele está dizendo aqui? Teoricamente, o que ele está dizendo? Está dizendo assim, não se apoie no seu conhecimento, não se apoie na opinião dos outros, não se apoie nas conversas alheias, não se apoie em bases científicas, não se apoie no conhecimento humano, não se apoie na força do braço, se apoie na rocha que é Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você pode e deve buscar conhecimento, você pode e deve, mas o Senhor, Ele nos ensina na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus. Quem está entendendo? Você precisa conhecer a verdade para afirmar as suas bases na sua identidade. João capítulo 8, 32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os... Conhecerão a verdade, e a verdade os... E a verdade vai libertar. E o que é verdade?
A verdade é o todo, não é uma parte. Não é uma parte, não pode ser a verdade. A verdade tem que ser o todo. Se você tira um pedaço da pizza, né? Aquela pizza, ela não é mais uma pizza. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vou te explicar. Pega essa chave. É uma pizza inteira, ok? Porque a verdade tem que ser o todo. É uma pizza inteira. Você corta um pedaço da pizza. Você tirou um pedaço da pizza e comeu. Aquela pizza já não é mais uma pizza. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. É uma parte de uma pizza. Ela não é mais uma pizza inteira. Ela é uma parte. Então, a verdade não pode ser uma parte. Ela tem que ser o todo. Quem está entendendo agora? Diga glória a Deus. Quem está entendendo agora? Então, assim, quando você tira um pedaço, ela já não é uma pizza. Ela é uma parte de uma pizza. Está faltando uma parte. A verdade é necessariamente o todo. Para minha base estar fixada na rocha, para minha base não estar fixada na areia, não sofrer drasticamente quando receber qualquer tipo de adversidade ou palavra ou crítica, qualquer tipo de situação, necessariamente eu preciso conhecer a verdade e eu preciso conhecer o todo. A verdade tem que ser o todo e necessariamente é o todo. Se não for o todo não pode ser Deus, porque Deus é o todo e tudo em nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus é o todo, não dá para ser parte. Não é um pouco, não é um pedaço da minha fé, não é um pedaço da mensagem, não é um pedaço da palavra de Deus, não é um pedaço do evangelho. A minha vida não é uma parte da minha vida é cristã e a outra não é. Não é, a verdade não é uma parte, a verdade é o todo. E o todo é Deus. Deus é o todo. Se não for o todo, não é Deus. E se não for Deus, você sabe quem que é. É o capiroto, né? É o gramunhão, como diz por aí. A verdade é necessariamente o todo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso, é o todo. Ele é o alfa e o ômega. Não dá para ser parte. Você conheceu, você tem que conhecer a verdade, e essa verdade é que vai firmar, vai liberar você, vai libertar você. Apocalipse capítulo 22, versículo 13 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez citado. Por isso, não pode ser base, não pode ser parte, não pode ser parte a nossa base de conhecimento. E a nossa base não pode estar só parte ou firmada no que nós conhecemos, naquilo que nós entendemos. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Pois nós pensamos com base em uma perspectiva. Então, assim, a verdade, Deus para nós não pode ser com base no nosso conhecimento, que o nosso conhecimento é limitado à nossa perspectiva de visão. Eu só consigo ver algo diante das minhas perspectivas, diante daquilo que eu conheci, diante daquilo que eu aprendi, diante daquilo que eu vivi, né? E a sua perspectiva não é o todo, é uma parte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão aí, a sua perspectiva, a sua visão é só uma parte, não é o todo. Para conhecer o todo, você precisa sair da sua perspectiva de visão, do seu ângulo de visão, da mente que você
da sua mente, do conhecimento que você tem. Para conhecer o todo, você precisa mudar. O todo, por definição, é a verdade absoluta. Deus não pode ser somente uma parte. Deus não pode ser somente um pedaço. Então, se não for o todo, eu quero reforçar, não é Deus. Para conhecer a Deus, ou seja, a verdade, nós precisamos necessariamente conhecer além das nossas definições, dos nossos conhecimentos, dos nossos entendimentos, das nossas perspectivas. Para eu conhecer o todo, vai além do meu conhecimento. Que nenhum pensamento humano consegue medir a grandeza insondável, a eterna grandeza do meu e do seu Deus. Nenhum pensamento humano consegue fazer isso. Ninguém consegue definir a sua grandeza. Ninguém consegue definir a sua infinita graça e a sua infinita glória. Ninguém consegue definir com seus pensamentos. Então, Deus não se explica numa ideia. Porque as ideias são fechadas. Quando eu tenho uma ideia, um conceito, uma instrução humana, então eu coloco Deus dentro da minha ideia. E ao invés então de eu servir a Deus, eu sirvo uma ideia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É o que acontece na religiosidade, quando somos religiosos. Nós colocamos Deus dentro de uma ideia, uma caixinha da ideia, né? De um conceito humano, e ao invés de servir a Deus, eu começo a servir uma ideia, uma instrução, uma regra, um conceito. Então, algo que é eterno e infinito não pode ser colocado num conceito fechado dentro de uma ideia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, você não serve uma ideia. Você não busca uma ideia. Você busca o todo. Então, para conhecer a Deus, você pode dar glória a Deus por isso, sim ou não? Em nome de Jesus. Para conhecer a Deus tem que ser algo além, 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 além. Põe além aí, além, 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 e nunca vai conseguir entender a graça e a sua grandeza, porque é além da nossa mente, é além da nossa ideia, é além dos nossos conceitos pequenos e limitados. Não dá para colocar Deus na nossa caixinha. Para viver o todo, eu preciso ir além daquilo que eu vejo, além da minha mente. Para conhecer a verdade, eu preciso conhecer o todo. O Todo-Poderoso. E quando você conhece o todo, é algo sobrenatural. Quando você conhece o todo, você percebe que você faz parte do todo, que você saiu do todo e que o todo está em você. Ah, meu irmão, você não entendeu. Quando você conhece o todo, você passa a entender que você faz parte do todo. Aleluia. E que o todo, ele está habitando na sua vida, no seu coração. Ele está em você. Nós precisamos conhecer o todo. Há muitos conceitos do que é Deus, de como servir a Deus, de como estar com Deus, de como você chegar a Deus. Mas vai além de todos esses conceitos, de todas essas formas. Vai muito além de uma ideia, de um conceito. Para conhecer a Deus, a gente precisa sair do nosso conceito. Sabe? Quebrar as algemas do conhecimento humano. Entrar no Santo dos Santos. Prostrar a nossa face diante dele. Humilhar o nosso coração.
colocar diante dele as nossas limitações e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero receber de ti, do Senhor, o todo que o Senhor tem para a minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: você veio entregar a sua vida totalmente a Deus hoje, em nome de Jesus. Então é isso que Jesus quis dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém com conceito nenhum vento que bater vai derrubar a casa na areia, sabe? Nenhuma onda, nenhuma crítica, nenhuma ideia furada, nenhuma modinha, nenhum, sabe, conceitozinho vai balançar ou destruir a casa, ou balançar a sua fé, vai tirar você do centro da vontade de Deus. Nada vai chegar nenhuma praga chegará à sua tenda, porque você conheceu o todo, e não conheceu uma ideia, você conheceu o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia, 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 aleluia. O todo, é o todo, o todo, o todo, é o todo. Ele é o todo, Ele é além dos conceitos. João capítulo 8, 32, louvor. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ele trouxe você aqui hoje, meu irmão, para você abrir mão de todos os seus conceitos, de todo julgamento. Eu tenho o costume de falar aqui, suspensão de julgamento, sabe? E muitas vezes é tão difícil de entender isso. Nós estamos prontos a julgar, estamos prontos a falar, estamos prontos a conceituar frases bonitas, estamos prontos para justificar, sabe, conceitos humanos, mas não é isso que Deus veio nos chamar para fazer. Ele veio te chamar hoje para você conhecer a verdade, para você conhecer o todo, para a sua casa estar firmada na rocha, a rocha que é Cristo, onde você não será abalado, onde a sua fé não será minada, onde nenhuma conversa vai tirar você do centro, onde ninguém vai tirar o seu foco, a sua visão, onde ninguém vai atrapalhar a sua fé, onde ninguém vai atrapalhar o seu casamento, nada vai entrar. É o todo, meu irmão, é o todo. Ele te chamou hoje para vir conhecer o todo, para estar no todo e entregar o seu coração ao todo. Ao todo. Meu irmão, é tudo. Eu trouxe uma mensagem uma vez aqui: tudo ou nada, all in. Tudo ou nada. Com Deus é tudo ou nada. Não é uma parte. Não é um conceito, não é uma ideia, não é uma ideia, meu irmão. Ele está te chamando para o todo, Ele está te chamando para tudo, para você entregar o tudo da sua alma, entregar o tudo nos seus sentimentos, mergulhar nas águas, confiar nele, ter experiência com ele. Olha, experiência não se compra, se vive. Por isso que eu sempre falo, eu e a pastora, eu falo que as crianças no Kids, elas precisam ter experiências com Deus, porque isso ninguém vai tirar delas. E nós muitas vezes deixamos de ser criança, e a palavra de Deus diz que nós temos que ser como as crianças, com o coração tão aberto, que quando nós falamos para a criança: olha, vamos orar para essa enfermidade curar, ela não pergunta: acho que, não sei, acho que eu não tenho fé, acho que não. Ela não pergunta, ela simplesmente ora. Quando você fala para ela que a palavra de Deus diz assim: quando reunides em meu nome, 2 ou 3, eu estaria presente. Quando você fala para a criança: Jesus falou que quando nós estivéssemos juntos assim, Ele estaria aqui. Ela já começa a entregar o coração dela, ela já começa a se
se prostrar diante de Deus, e o Senhor chama você para o todo, entregar o seu coração diante dele, se prostrar diante dele, ter uma experiência com ele, diferente, nova, porque a experiência com Deus é infinita. Você acha que teve experiência com Deus? Você acha que conhece a Deus? Você acha que conhece a palavra? Eu quero te dizer que há muito, mas muito, mas muito, mas muito mais, muito mais, muito mais para você viver de experiência. Rios de águas vivas, águas que nunca cessam de fluir do trono de Deus. Dá para entender isso, sim ou não, igreja? Águas que correm do trono. Meu irmão, se você conhecer o todo, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. E quando eu digo nunca mais, esquece o passado, é hoje. Porque todos os dias nós precisamos ter uma experiência com Deus, todos os dias. Porque Deus não é uma experiência de um lugar, Deus não é uma experiência de um show, Deus não é uma experiência, sabe, de uma pregação. Deus é a experiência de tudo, de todo um conjunto que pode trazer cura, libertação, transformação, renovação na nossa vida. Deus é o todo, meu amigo, é o todo. Ele te chama para o todo hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus.